Boa tarde. Eu desejei colocar uma palavra, né, que veio para o meu coração nessa tarde. Estava aqui lendo Mateus 24, me deu vontade, comecei a ler Mateus 24. E o Espírito de Deus começou a falar algo ao meu coração sobre o que está acontecendo nesses dias atuais. E eu creio que nós precisamos estar alerta, né, para o que o adversário de nossas almas está fazendo. Os planos dele, o que ele está planejando, né? E muitas das vezes o adversário usa os nossos próprios pensamentos, os nossos próprios planos, às vezes contra nós mesmos. E aqui em Mateus, ele fala assim, Mateus 24, Jesus saiu do templo e se foi. Então seus discípulos se aproximaram dele para lhe mostrarem os edifícios do complexo do templo. Mas Jesus lhe disse: não vezes tudo isso? Em verdade vos digo que não será deixado aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. E depois de se assentar no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele reservadamente, perguntando, disse-nos: quando será essas coisas? E que sinais haverá da tua vinda e do fim da era? E Jesus lhes respondeu: permanecei atento, para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muito. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai que não vos espanteis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome, terremotos em diversos lugares. Mas todas essas coisas são o começo das dores. Então vos entregarão para seres afligidos, e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. E muitos tropeçarão na fé, e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a injustiça ou a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas o que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Portanto, quanto virdes que a abominação da desolação dita pelo profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, o que estiver na Judéia, fujam para os montes. O que estiver sobre o telhado, não desça para tirar as coisas de sua casa. E o que estiver sobre o telhado, não desça, para tirar as coisas de sua casa. E o que estiver no campo, não volte atrás para tomar a sua capa. Mas ai das grávidas que amamentarem naquele dia. Orai, porém, para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Amém? Aí minha esposa apareceu aqui, né? Bonito, né? Legal. Gente boa ela. Lindona. Linda do papai. Mas uma coisa me advertiu. Hoje, por exemplo, esses dias foi pedido para que as pessoas fizessem um jejum, para que Deus salvasse a nação, e que Deus trouxesse prosperidade. E lendo esse texto, a gente vê que isso está acontecendo hoje. Entendeu? Por quê? Todo o avivamento na história da Bíblia, você pode ler na história da igreja também, foi precedido de arrependimento. Quando a palavra de Deus nos fala: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, é de arrependimento que precisamos.
procede primeiro de arrependimento. A igreja precisa se arrepender. O povo precisa se arrepender pelo que fez, o que tem feito. A gente vai vendo tanto a história da igreja, até do século XVII até o século XX, a gente vai vendo que a igreja precisa mudar, precisa se voltar para Deus. A gente vê, esses dias eu encontrei uma pessoa, e a gente vai vendo a sucessão de erros da vida daquela pessoa, pastora, mas uma sucessão de erros, e igrejas que consagram pastores erradamente, por aí afora. Não vamos entrar nesse detalhe. Mas a gente vê que nesse texto, a igreja, aqui, ele vai nos mostrando que as pessoas estão preocupadas, não é com avivamento, para que Deus traga um avivamento, mas com o que vão perder. As pessoas estão preocupadas com o que vão perder. Você vê, desde o início, os apóstolos estavam olhando para a beleza do templo. E isso ali foi uma profecia que Jesus estava falando, e aconteceu. Roma destruiu aquilo ali tudo. Acabou. Aquilo foi uma profecia dada por Cristo. E aconteceu. E hoje, o adversário está usando artimanhas para distrair a igreja. Numa guerra, se você ler um livro que há muito tempo eu li, A Arte da Guerra, você vê que o adversário, ele sempre usa artifícios para chamar a atenção do seu inimigo. E quando ele usa, o inimigo olha para aquilo achando que o adversário vai atacar daquela maneira, o que faz? Ele vem por trás. É que nem a serpente. A serpente, antes de atacar, ela fica balançando o rabinho, para você prestar atenção no chocalho dela. O que na realidade ela está fazendo você prestar atenção no chocalho dela, quando daqui a pouco ela vai te morde. Precisamos de um arrependimento na igreja. Precisamos. Você, querido, se volte para Deus. Eu não pequei, eu não fiz nada de pecado. Se a gente olhar para Neemias, Esdras e Neemias, você vai ver que o povo, Neemias, logo no início, que estava bem com Deus até, mas que as orações dele: Senhor, perdoa-me porque pecamos, eu, a minha casa, a minha família, o seu povo pecou contra ti. E Neemias, você veja, a vida de Neemias foi um homem que buscava de Deus. Se você ler a história daquele homem, você vai ver que ele tinha o livro, a lei com ele, buscando de Deus. Nenhum avivamento nesse país vai vir se não tiver arrependimento. Se não tiver arrependimento, chorar, clamar: Senhor, pecamos contra ti. Pecamos, Senhor, e precisamos da sua misericórdia. Porque quando a palavra de Deus nos fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Se nos convertermos verdadeiramente. Eu ouvi um fato muito interessante ontem na igreja, o meu apóstolo pregando. Precisamos de arrependimento. Será que Deus pode contar com você? Será? Diante desse caos todo, diante do caos, Neemias viu o caos, o povo no caos, o que fez? Também foi se arrepender. Senhor, se estamos assim porque pecamos contra ti. Se a igreja está vivendo isso porque pecamos contra ti. E se você ler a história da igreja, você vai ver que a igreja ainda continua cometendo os mesmos erros do passado. Os mesmos erros. Só ler. Começa a buscar aí a igreja do século XVII, do início do século XVII, a era da escuridão, que chamam da igreja. Você vai ver
Nós aprendemos muita coisa ali. Sem o arrependimento, não há avivamento. E isso aí vai ficar pior. Se a igreja não se dobrar o joelho, não ir para a rua e meter o joelho na rua, meu irmão, e começar a buscar de Deus. Começar mesmo, orar e jejuar. Senhor, perdoa-nos porque pecamos contra Ti. Eu garanto para você que vai haver uma mudança terrivelmente nesse país. Uma igreja de joelho, governo nenhum pode. Nenhum político vai poder conosco se a igreja começar a colocar o joelho no chão. Seja católico, seja cristão ou não, comece a colocar o joelho no chão e se arrependa dos seus pecados. Pequei contra Ti, Senhor. Perdoa-me, porque pecamos. O povo de Nínive se converteu por quê? E começou a clamar: pecamos contra Ti. E Deus retrocedeu a sua ira contra Nínive. Era tão mal aquela cidade que eles matavam as pessoas e arrancavam o couro, a pele da pessoa e plantava lá no muro. Você vê só a história, o histórico da história daquela cidade, para que as pessoas olhassem e vissem e ficassem com medo, temor daquele povo. Então, querido, fique com essa palavra de advertência. Se preocupa com o que as pessoas estão falando aí, vai morrer isso, vai morrer aquilo. Olha, anjo vai passar e não vai acontecer nada disso não. O que precisamos é isso, de arrependimento. Arrependa-se enquanto é tempo, porque depois, meu irmão, vai ficar difícil, viu? Deus tenha misericórdia do teu povo, em nome de Jesus Cristo. Estamos aí orando. Amanhã também estarei orando, jejuando, buscando de Deus. Arrependimento é a palavra. Não peça prosperidade, não peça para essa nação, não. Porque se pedir prosperidade, os ladrões vão roubar. Peça arrependimento. É a palavra que Deus quer para hoje, agora, para a igreja. Arrependa-se dos seus pecados. Porque não adianta trazermos prosperidade nem para mim, nem para ninguém. Sabe por quê? Porque se o comunismo entrar no país, o comunismo, tudo que você tem você vai perder. Até a última moeda. Você é rico, vai perder também. O teu negócio não vai ser mais teu. Arrependa-se. Comece a clamar a Deus. Busca arrependimento. Em nome de Jesus Cristo. Fique com essa palavra. É do Espírito de Deus para o seu coração. Em nome de Jesus.